119:71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos, né? Foi bom passar pela aflição para eu aprender os teus decretos. Uma coisa é a gente ouvir a palavra de Deus. Todos vocês estão ouvindo. Todos estão ouvindo. Todos estão ouvindo. Inclusive, o Senhor profetizou em Isaías, capítulo 6, que viria um tempo, né, que eles ouviriam, mas não entenderiam, né? E Jesus afirma que aquele momento estava acontecendo. Eles veriam, mas não enxergariam. Ouviriam, mas não entenderiam, né? E assim ainda é. Muitos ouvem, mas poucos entendem e poucos realmente vivem. E o tema hoje da nossa mensagem, pequena mensagem: sua dor tem propósito, ok? Tudo na nossa vida tem propósito. O Senhor nos chamou segundo o seu propósito. Tudo tem propósito. E isso já é maravilhoso para a nossa vida, quando a gente entende isso, né? Você já se perguntou por que o sofrimento e a dor aparecem na tua vida do nada, bate a tua porta do nada? Mesmo você, muitas vezes, estando dentro da vontade do Senhor, você já se perguntou: poxa, tá tudo bem, de repente vem um vento, é com o filho, é com o esposo, é com a esposa, é com o neto, é no trabalho. Em algum momento surge um vento, uma ventania, um furacão, e você fica perguntando: mas meu Deus, para que isso? E eu vou dizer para você que o sofrimento, ele é mais democrático dos sistemas. Ele atinge todo mundo. Sofrimento atinge todo mundo. Se você não pratica o estoicismo, ou se a pessoa não estiver buscando o estado do nirvana, ou ainda assim for um psicopata que não sente dor, pode ver qualquer um sofrer que não sente dor, você é um psicopata. Você vai sentir dor, vai doer. Porque tem psicopata que vê todo mundo doendo, machucado, não está nem aí, só pensa em si, é um narcisista, né? A minha dor é que importa, a dos outros não estou nem aí. Então esse não vai sentir nada. E aí, talvez você esteja passando, né, por alguma coisa nesse momento, e isso vai drenando as tuas forças. Quando eu vejo alguém fraco na igreja, aquela pessoa que se rasteja, que a gente brinca dizendo que está no fiapo da cruz, está com vigor drenado, tem vida mais espiritual. É espiritual no sentido talvez de ter nascido de novo, mas não tem vigor espiritual, não tem mais ânimo. Isso passa porque não existe supercrente não, tá? Não tem ninguém supercrente. Quando a dor bate na nossa porta, a gente, caraca, não é à toa que Paulo falou: quando eu estou fraco, é que eu estou, então quer dizer, você vai ficar fraco. É possível tu ficar fraco, eu e você juntinho, fraquinho. E isso pode levar anos. Pode levar anos. Se Deus não vier e te avivar e te despertar. Se a gente observar no capítulo 4 de Atos, eles haviam acabado de passar pelo Pentecostes, tinham recebido o Espírito Santo na plenitude. No capítulo 4 estão orando para que Deus os encha de novo. A perseguição abateu eles, e abate mesmo. Elias pediu para morrer, homem de Deus, o único que era fiel naquele momento, ele achava, né? Tinha 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, mas ele achava que era o único ali. Jó, o homem que mais buscava a Deus, meu irmão, ele não blasfemou, mas ele não aguentava mais. Ele cobrou: Senhor, o que eu fiz? Então não existe santarrão, não existe supercrente, não existe. Quando vem a dor, bate na nossa porta, tudo fica muito pequeno, a gente fica apequenado, vamos dizer assim. Abre por favor Salmos
a propósito no nosso sofrimento. Deus sabe do nosso sofrimento. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus sabe do sofrimento que a gente está passando e Ele permite. E tem propósito. Está dentro dos planos dEle. Mas aí a gente muitas vezes não aceita, não é verdade? O próprio autor de Hebreu vai dizer que a disciplina no momento dela não é motivo de alegria. Mas o teu sofrimento, Deus recolhe as tuas lágrimas e eles estão escritos no livro. É muito complicado. A gente tem o luteranismo que dá uma ênfase na justificação pela fé, né? Se você for para uma igreja luterana, a ênfase o tempo todo é justificação pela fé, né? A salvação mediante a fé, né? Que a gente entende como justificação. Você vai numa igreja reformada, a ênfase é a soberania de Deus, né? Você pegava os pietistas, a ênfase era no novo nascimento. Você pegar um pietista, são 3 ondas do pietismo, né? Primeira, segunda e terceira. A primeira onda é com Spencer, a segunda onda é com Conde de Zinzendorf, que deixou que os morávios, né? Os primeiros morávios morassem ali naquele terreno, orando durante 100 anos. E fez o movimento dos moravianos, né? Então, a primeira onda e a segunda onda do pietismo, a ênfase era o novo nascimento. Novo nascimento. Por quê? Spencer tinha visto que os primeiros anos, 100 anos do luteranismo, eles haviam esfriado. Imagina, aquela Alemanha de Lutero, 100 anos depois estava fria. Aí Deus levanta Spencer para despertar aqueles que estavam frios. Até porque ali já tinha chegado a uma visão da seguinte forma: a liderança tem que ser santidade, o povo não. Aí Deus levanta, né? Deus levanta uma estação nova para confrontar aquilo ali. O clérigo, a gente volta até uma visão romana, né? O clérigo tem que ser santo, o povo não. Então essas estações têm sempre uma ênfase. Sempre vai ter uma ênfase. A luterana é a justificação pela fé, o reformado é a soberania de Deus. E a gente tem que pegar essas estações e ver cada ponto desse, entender, porque Deus está ali em cada estação dessa. E a gente está vendo essa estação aqui, justamente da soberania de Deus em tudo. Em tudo. Até na dor. Até na dor. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu... Infelizmente isso aqui acaba pegando um viés só de todas as bênçãos, né? Mas são todas as coisas, as dores, as lutas, as perdas, as angústias, as doenças, o problema dentro de casa, aquele familiar que só te dá dor de cabeça, aquele filho problemático, aquela filha problemática, o marido que só Jesus na causa, tem propósito, está cooperando para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Isso é maravilhoso. Precisamos nos lembrar que Deus está conosco e nunca estaremos sozinhos. Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias. Quarta-feira eu preguei aqui sobre Enoque, andar com Deus. E isso é esplêndido. Por quê? Em Gênesis Deus diz a Abraão, né? Que iria diante dele. Em Deuteronômio diz que Israel estaria atrás. Mas para Enoque, está do lado, andou com Deus. No Oriente Médio, a mulher anda 5 passos para trás e um pouquinho para a direita. Ela não anda do lado do marido. Por quê? Andar do lado é intimidade, é igualdade, é cumplicidade.
Você já andou ali no centro da cidade, ou aqui mesmo, em qualquer centro, se alguém ficar muito perto de você, você já pega a bolsa, faz assim, né? Que esse cara está muito próximo aqui. Porque andar do lado é proximidade, é cumplicidade, é amizade, é companheirismo, é quem tu conhece. E Enoque andou com Deus. Enoque tinha intimidade com Deus. Foi o primeiro transladado, né? Você tem andado com Deus? Hein? Só você pode responder. Porque você pode, por causa dos teus sofrimentos. A pior coisa que tem é você congelar a sua vida num passado tão distante que te influencia aí hoje no presente. Uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás te arrebenta até hoje. Você conhece gente assim? Que um acontecimento ímpar arrebentou sua vida espiritual, estão se arrastando, são zumbis espirituais, são mortos vivos. Gente, isso acontece. Tem irmãos nossos aqui que, por perdas que são muito significativas, hoje não conseguem nem vir mais para a igreja. E gente, por menos, por uma dor, arrasta o resto da vida como moribundo espiritual. Estão se arrastando, não tem mais força. Uns ficam 3 meses na casa de Deus e 3 meses longe. Vem, fica, não tem mais vigor. Porque você precisa consertar a sua teologia. Entender que o teu sofrimento está contribuindo para esmagar o seu egoísmo, a sua petulância, o seu ego. Só assim Deus pode amassar você, seu orgulhoso. E a mim também. Você compreende o propósito do teu sofrimento? Tem propósito. Vamos caminhar? Você pode estar passando por alguma dor que grita tão alto que abafa qualquer voz de esperança. Você não vê mais esperança nenhuma. Você só está esperando a hora da morte. Acho que com 70 eu vou para o céu. Oh Deus, vai devagar para eu poder ir, porque não tem mais alegria na terra nenhuma. Nós não se alegra mais com nada que Deus faz na tua vida. É tudo muito legal, mas a dor te paralisou há anos. A dor te neutralizou espiritualmente. Você ficou estagnado espiritualmente. Olha como o diabo teve a vitória na tua vida. Nesse aspecto. Ele te paralisou, pô. É o que ele quer. Te paralisar. E venceu você. Venceu. Te venceu. Você não glorifica mais a Deus com a tua vida. Ué, mas tem uma promessa: que espera no Senhor renovam as suas forças. A tua nunca se renova. Por quê? A tua não se renova. Caminho e não se cansa. Tu está morrendo. Corre e não se fatiga. Meu Deus do céu. Nem falar sobre isso dá. O livro de Jó nos mostra como Deus não somente vê, mas se envolve em nosso sofrimento. Olha, por favor, Jó 19, 25. O Senhor está envolvido, Ele sabe, está conosco, está andando, está no meio. Você pode estar se sentindo abandonado, não está, é a sua vida seca e oca espiritual que faz você perceber e achar que está sozinho, mas Ele está ali, Ele se envolve, tem plano, tem propósito, está tudo no comando, no controle dEle. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó sabia que tinha um Deus que se envolvia, que tinha um Deus que tinha propósito. Ele poderia não estar entendendo o que ele estava passando, mas ele sabia que uma hora o seu Redentor se levantaria. Ele tinha esperança, ele sabia que tinha propósito, mesmo que ele não entenda, mas ele sabia. E você? Botou Deus na estante do seu coração?
está pendurado por causa das suas dores. Deus ficou tão pequenininho em tudo. Talvez nesse momento você prefira se isolar, mas o Senhor entende o que você está passando. Ele foi homem de dores. Isso para mim é maravilhoso. Quantas vezes eu fui consolado no sofrimento com essas passagens. Isaías 53:3. Ele foi homem de dores. Você foi traído por alguém? Ele foi traído por aqueles que sentou ao lado dele, por aqueles que ele veio dar a vida, os seus patrícios. Ele foi traído por quem ele deu de comer. Ele foi traído, ele foi abandonado, desacreditado, humilhado. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sabe. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Tudo que ele passou, as tentações que ele teve, mesmo não pecando, ele sabe o que você está passando. A palavra do Senhor diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado. Será que ele foi tentado a transformar pedra em pão? Foi. Mas venceu a tentação pela palavra. Será que ele foi tentado receber todas as glórias do mundo? Ter o melhor? Foi. Mas ele venceu. Ele foi abandonado. Ele foi traído. E a gente, em determinado momento, a palavra de Deus diz para a gente se armar com essas ideias, porque pode acontecer com a gente. Sabe qual é o nosso problema, sinceramente? E a gente tem que resolver isso quanto mais rápido possível. Criar expectativa com os outros. Eu sempre acho que o meu marido nunca vai me machucar, que a minha esposa nunca vai me machucar, que meus filhos nunca vão me machucar, que a igreja nunca vai me machucar, que os membros nunca vão me machucar, que o pastor nunca vai machucar vocês. Porque nós fugimos do sofrimento. Nós não queremos acreditar nele, mas ele é democrático, como eu falei, ele vai chegar para você. Se já não chegou, ele é democrático. Ele não escolhe cor, situação financeira, estética, família. Ele não escolhe. Vem para todos. E ele vem de diversas formas. Esse conhecimento todo, tudo sobre o que ele fala, a gente precisa, irmãos, pegar todo esse pacotinho e sair da bolha que nós nascemos, porque a gente nasceu numa bolha. Todo o sistema que a gente vive, e isso é normal, tá? Criou uma bolha de proteção, onde a gente não precisa mais caçar, não precisa mais ir buscar água no rio, porque já sai na torneira, não precisamos fazer um buraco em determinado lugar para fazer nossas necessidades fisiológicas e tapar, porque já temos os sistemas de esgoto dentro de casa. Nós não precisamos ir mais colher a fruta, colher a cenoura, colher o que for lá, porque a gente já compra no mercado e está ali, e aí a bolha foi se estendendo. Não precisamos mais brigar com ninguém, porque já tem a justiça para equilibrar, teoricamente. E aí, nós entramos nessa bolha, mas basta você pegar aí a estrada para região dos lagos ou para Costa Azul, que você começa a ver que a bolha acabou. São terrenos de barros, quilômetros largados, estradas e mato do lado, mato do outro, não tem nada. É ou não é? Não precisa ir longe não. Região dos lagos, Costa Verde, você vai ver que não tem a bolha não chega ali de proteção. Se você ficar ali parado e seu telefone não funcionar, provavelmente você vai ter que suplicar a Deus para alguém parar e consertar teu carro. Não tem barraquinha para vender nada se tu parar ali.
Você está fora da bolha. E às vezes a palavra de Deus quer nos tirar e falar assim: olha, mesmo dentro da bolha, há possibilidade de você sofrer. E esse sofrimento acontece, irmãos. E se você não fizer uma teologia do sofrimento, você vai ficar arrastando o resto. Você está convertido, tem novo coração, tá? Não tem como, você não quer mais o mundo, você é apaixonado pelas coisas de Deus. Mas, gente, só quem passou por isso sabe. E nós vamos ter momentos de estarmos bem pra caramba e vamos ter momentos de não estar. É normal. Se alguém falar pra você: poxa, eu não tô mais como eu era antes, pelo amor de Deus, você vai ficar assim, ó. Não é à toa que os discípulos, o próprio Paulo falou: enchei-vos. Ali a ideia da voz passiva, mais não precisa falando coisa técnica aqui, é um aroísmo, como se fosse uma continuidade. Você tem que fazer isso sempre. Se permitir ser cheio. Agora, quando você está sofrendo, você está com a mente tão cheia de amargura, de pessimismo, de tristeza, de rancor, até com Deus mesmo, porque Ele permitiu acontecer isso, né? Que como é que você vai permitir-se encher do Espírito Santo? Se você está cheio de mágoa, amargura, ódio, desejo de vingança, torcendo para a pessoa dar, né, em toda a situação, que passe o mesmo que eu passei. Você vai ficar arrastando para o resto da vida, vai levar um monstro com você para onde você for. E a gente precisa entender, fazer uma autoanálise e dizer assim: Senhor, o que causou eu estar onde eu estou? O que causou isso? Eu ser o que eu sou hoje. O que causou isso? E trabalhar isso na palavra. Buscar ajuda de um irmão mais maduro. Buscar ajuda de um cristão firme, que te ajude a você caminhar em arrependimento. Sabe? Entender que Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Só em você estar aqui já é graça. Se nessa hora devia estar, sabe aonde? Enchendo a cara em algum lugar, traindo, mentindo, enganando. Deus te lavou, te purificou e te colocou aqui pela graça. Se vier luta, se vier problemas, ande com Ele, caminhe com Ele. Pergunte: Senhor, para que isso? Aonde eu não estou entendendo que Tu queres a minha transformação? E eu não entendi isso, por isso veio isso tudo. O Senhor permitiu. Porque o Senhor já sabia que essa área para mim ia ser difícil, eu tenho que passar por isso. E pare de se revoltar contra Deus, porque você vai viver um moribundo, vai ser um moribundo aí durante anos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso é necessário tirar o coração de pedra e ter o coração de carne, porque as coisas espirituais só se entendem espiritualmente. Se não tiver um coração espiritual, não vai entender. Vai tentar buscar a lógica humana. Mas não pode, né? Deus que pode isso, porque eu passei por isso. Não, você está passando por que você está passando, porque você está sendo tratado por Deus. Porque se Ele desse o que a gente merece, a gente nem vivo estava. Ele dá o que a gente precisa. E eu não estou falando isso que eu estou banalizando a tua dor, não, porque dor dói. Sendo redundante aqui, dor dói. Segunda Coríntios 1:4 diz que o Senhor nos consola em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 1:4, o Senhor nos consola em todas as nossas tribulações. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela mesma consolação, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de... Aí eu na minha tribulação me isolo, não ajudo ninguém, quero saber, no meu consolo o Senhor me ajuda para que eu console o outro.
No reino, o consolo é democrático, tem que ser para todos. O sofrimento purifica o nosso coração, tira o egoísmo, tira a soberba, tira a arrogância. É desse jeito que Deus trabalha. Isaías 48:10, vamos ver o propósito lá do Senhor? 48:10, isso. Escutem isso. Voltei. Eis que refinei você. Olha, que palavra linda, hein? Vocês já estão refinados? Eis que refinei você, mas não como a prata. Como é que a prata é refinada, né? Bota no candim, derrete, fica quente. Não como a prata. Eu provei na fornalha da aflição. Pode ir mais. Por amor de mim, não é por amor, é por amor de mim. Por amor de mim é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome, eu não vou dar a mais ninguém a minha glória. Sabe o que ele está dizendo? Quando a gente é chamado, a gente precisa estar cada dia mais crescendo para se parecer com a estatura do varão perfeito. É Jesus, a nossa meta é Jesus. Se você falar assim, eu não quero, não vou, ele vai te jogar na fornalha da aflição para te purificar. Porque você não se pertence mais, você não é teu mais, acabou, você não se manda, você foi comprado no mercado de escravo e por um preço altíssimo, o sangue dele, você já não se pertence mais, porque você só tem dois senhores, ou você é filho do diabo, como Jesus falou ali para os fariseus, vós não sou filho de Abraão, sou filho do diabo, porque querem satisfazer os desejos dele, desde o início ele foi homicida. Ou a gente é filho do diabo, no sentido da gente estar fazendo as obras do diabo, ou a gente é filho de Deus. Não tem como pertencer a dois senhores. Eu quero ser livre. Não, quando você pensa que você é livre, você é escravo do pecado. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai do pecado em si, no sentido de praticar? O diabo. E ele quer te dar força para isso. Ele quer te levar a praticar. Ele está aí te dando mó. Tem gente dormindo em que esse finalzinho aqui, esse fundo musical com a minha voz hoje menos vigorosa, mais tranquila. Tem pessoas assim, entendo. Diz mais. Ele tem propósito de transformar-nos no sofrimento. Olha que legal. O sofrimento não define quem você é, mas ele pode revelar quem Deus te chama para ser. O sofrimento não define quem você é, mas ele talvez esteja mostrando quem Deus quer que você seja. Entendeu? É no sofrimento que Deus aponta para onde você tem que ir. Isso é maravilhoso. Isso é estupendo. Deus enxerga o fim que não podemos ver. Você lembra que quando o povo está lá na rebeldia e tal, Deus fala o que para eles? Eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, para dar o fim que vocês... Então Deus já contempla o fim disso. O processo às vezes é doloroso e a gente parece que não tem fim, não é verdade? Parece que não acaba, mas tem fim. Tem dia e hora para acabar. Eu não sei como, não sei mesmo. A gente está nesse cronos humano e fica tudo meio embolado quanto tempo vai, parece que é agora, mas não é. Não é verdade? Mas no tempo, no Kairos de Deus, ele sabe o tempo de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isaías 46:10. Isaías 46:10.
Desde o princípio, anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade, revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha... Então Deus tem vontade, não é só a minha que vale não, né? Hein? O beneplácito de Deus também tem, né? Ou não? Tem gente que acha que é a sua vontade toda. Não, a vontade dele vai prevalecer. Bota mais umzinho de 11. Chama uma ave de rapina desde o Oriente, e uma terra longínqua vem um homem do meu conselho. E eu disse, e também o cumprirei. Fiz este plano e também executarei. Deus é um Deus de planos, hein? Não é só você que faz plano, não, tem que ser do teu jeito, né? Deus tem plano, hein? E às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, não coaduna com o teu. Isso que é pior, né? E a gente se frustra quando o plano que a gente fez não sai igual que o plano de Deus tem pra gente. E a gente briga com Deus, porque o plano dele não é igual ao meu. A agenda dele não é igual à minha. Somos seres humanos, falhos, coração corrompido ainda, de certa forma, luta contra Deus. Ele é enganoso, mesmo tendo experimentado transplante. Mas toda analogia tem suas limitações, tá? O transplante não foi total. O velho homem ainda continua aqui. O que para nós parece ser o caos é uma oportunidade de Deus manifestar a sua graça e seu poder. João 11:4. João 11:4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Deus está te transformando, Ele vai ser glorificado com a tua transformação. Deus pode fazer algo extraordinário, mudar toda a história e tu ficar, caramba, Ele pode também. A gente não sabe, é inescrutável os planos dele. Pode glorificar Deus lá na frente. Deus sabe todo o processo e a gente precisa quê? Confiar no governo dele. Ele vai te dar graça para passar por isso, ele vai te levantar e uma outra pessoa vai sair diferente, um pouquinho diferente nesse sofrimento. Você já não é mais a mesma pessoa. Por isso que quando a gente brinca assim, né? Porque dois pais queriam dois filhos no mesmo período, os dois são totalmente diferentes. Porque os pais são diferentes. O pai que cria um filho, nem é no momento simultâneo, é posteriormente, não é o mesmo pai que está criando outro. Esse pai já mudou em muitos aspectos. Eu, por exemplo, quando eu criei minha filha Bruna, eu era igual o Neto. Ficar sem dormir, estudando. Já o segundo eu já não tive muita força para isso, mas estava lá. Quando veio a terceira, só Jesus na causa. Parece Michael Jackson. Arrastando. Se vir mais um, eu jogo a toalha. Não tem condições, você não é mais a mesma pessoa, o teu vigor não é o mesmo, as experiências traumáticas te influenciaram. Você já vê que nem tudo sai como a gente planeja. E você é um outro pai. Você não é mais o mesmo. E a gente só tem paciência por neto. Porque os netos têm os pais, né? Os pais estão ali o dia inteiro. Eu vou, só chega para rir. É injusto, não é justo. Porque o pai agora está tendo o avô está tendo uma nova chance de se alegrar. O avô tem a chance de se alegrar. Todo avô tenta se redimir dos erros com o filho. Todo avô tenta se redimir com os erros que cometeu com o filho.
Repete comigo. Todo avô ou avó tenta se redimir com os erros que cometeu com o filho. Nos netos. Poucas pessoas têm que se conhecer, né? Bem, vamos continuar. Paulo, olhando para a eternidade, afirma em 2 Coríntios 4,17. Leia aí para mim, por favor. 2 Coríntios 4,17. O Paulo olhando para a eternidade. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. C.S. Lewis tem um livro, né? Peso de glória. Irmãos, Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Ele tinha um espinho na carne, era perseguido, apanhou, injustiçado, às vezes não tinha o que comer, se não fosse os irmãos da Macedônia enviar alimento lá, que ele agradece. Gente, leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação, porque ele está comparando. Paulo era um homem que meditava na eternidade, amém? Você medita na eternidade? Ou não tem tempo para isso? Tem que aprender a meditar na eternidade. Eu me lembro quando eu era pequenininho, com 5 anos, eu ganhei um catecismo cheio de figurinha de anjos, Jesus andando ali, as pessoas caminhando. Aquela figura marcou para mim. Aquilo mostrou o céu para mim, que ficou marcado. E eu fiquei imaginando a eternidade, assim, onde não vai haver choro, onde não vai haver mais traição, mentira, vergonha, palavras duras, onde não vai haver mais decepção, Senhor, na eternidade. Paulo começa a contemplar a eternidade, o seu corpo, no abrir e fechar de olhos, você vai estar na presença de Deus, sabe, de maneira ainda, não no corpo, porque aí você vai receber novos corpos ainda, mas você vai estar vivendo num local de plena e perfeita paz, sem as inclinações que você sente hoje. Um dia amanhece bem, outro dia amanhece mal. Um dia você ama, outro dia você odeia. Um dia você quer, outro dia você não quer. Um dia você elogia, outro dia você fala mal. Um dia você grita, outro dia você diz que ama. Dúbio. Acabou. Vai ser, perfeição. E Paulo medita nessas coisas, na eternidade. Chega um momento que ele vai dizer: já não sei mais o que eu faço, que eu estou doido de ir para o meu Senhor, mas aí tem obra para fazer aqui, né? Porque o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Eu falei: morrer não, está amarrado. Tem gente que fala assim, porque não medita na eternidade. Óbvio que ninguém quer morrer, a gente não tem medo de morrer, a gente tem medo da forma que pode morrer. É a forma. Porque se pudesse, falar assim, só fechar os olhos e tu vai lá para o céu. Quer agora? Meu irmão, eu estou na frente. Eu estou na fila, na frente. Não está não, gente? Quem não está aqui na fila na frente? Se o Deus falar assim, é só fechar os olhos, você vai para mim agora. Quem fala que não? Então você não é crente não, desculpa. Desculpa. É agora. Estou na fila. Não, vai montar ali meu irmão, eternidade, para sempre, plena felicidade, pleno tudo, até que nós sejamos revestidos para que vivamos uma vida, né? E aí a gente vai entrar em Apocalipse, eu não quero entrar. Entendeu? Que coisa maravilhosa, maravilhosa. Quem quer? Levanta a mão. Se eu falar assim, sem dor, é só fechar os olhos e vai. Quem quer, levanta a mão. Você é mentiroso pra caramba, né? Eu quero. Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4. Só vai cair aquela carcaça assim no chão. Blum, o espírito já foi. Oh, glória! Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, pranto, decepção, angústia, nem dor, nem sofrimento, porque as primeiras coisas já passaram.
É por isso que a gente está aqui, pela eternidade. Salmos 34, 17 a 18. Olha que texto. Essa passagem, ela vai falar de que Deus nos livra de todo as nossas angústias. Olha lá. Clamam o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Nosso Deus está com a gente no meio da dor. É tão bom. É que quando vem a pancada, a gente fala: Deus, aonde tu estava? Aonde estava quando aconteceu isso? Imagina a mulher em casa, ficar sabendo do acidente do marido, pá, acabou tudo, a vida mudou, deu um nó, embolou geral. E agora, quem vai me ajudar a criar meus filhos? É assim que as coisas vêm. Ou então vice-versa, o homem está em casa, escuta, vai ter que criar 3 filhos, 2 filhos, um sozinho. Acontece ou não acontece? Acontece. Na pandemia o que mais teve foi homem de Deus indo embora. Homens sérios do Senhor, deixando famílias inteiras. Fora outras situações, né? Mas a primeira coisa que eu tenho que entender: Deus está na frente. Nada é surpresa para Deus. O que Ele planejou vai acontecer. Ele tem propósito nisso. Quer te purificar, quer tirar teu egoísmo, a tua soberba, a tua individualidade. Individualidade não, que individualidade é bom, mas o individualismo. Deus não te chamou para viver para você. A gente tem que viver para o próximo. Não é para viver para você. Para viver para mim, eu vou me isolar, eu vou, né, fazer. Eu tinha feito outra coisa na vida. A dor não traz alegria no início, mas produz frutos de arrependimento. A dor segundo o mundo produz morte. A dor segundo Deus produz arrependimento. 2 Coríntios 7:10. E a dor que está sendo produzida na gente é para arrependimento. Sempre é para arrependimento. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus, eu vou ilustrar, tá? Não é isso, só para ilustrar. Deus tem uma taça. E essa taça, quando ela vai transbordando, é quando Deus entra. Você sabe quanto tempo Deus levou para disciplinar Judá depois que disciplinou Israel? 125 anos. Mandando profetas, pedindo para se arrepender, para não fazer a mesma coisa. 120, ele é longânimo. Ele não fica assim: errou, é pá, agora tu errou, pá. Não, não é isso não. Mas muitas vezes ele sabe, se não for no meu candinho, essa pessoa não se transforma. Vou ter que levar para a casa do boleiro. E nos leva mesmo. Eu já fui lá um monte de vezes. Pior que eu penso que o vaso está pronto, tem que voltar que rachou de novo. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza no mundo produz morte. E para encerrar, queria acabar mais cedo, mas não consegui. E para encerrar, Salmo 89, 28 em diante. Salmo 89, 28. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e confirmarei a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, para sempre, e o seu trono ficará firme enquanto o céu. Está falando de Davi, tá bom? E aí quando fala de Davi, fala de quem? Da sua descendência. Quem é a descendência de Davi? Jesus, tá? Ok? Pegou isso aí? Ou não? Quando a gente estuda a linha, vamos chamar assim, redentiva da história, você vai começar lá no Éden, você vai ver que a semente perpassa todo o Antigo Testamento, né? Já estudamos isso aqui, né? Lembra? Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos,
se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, se, olha o se, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. É uma figura de linguagem. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para... Ué, mas o filho de Davi morreu, pô. Morreu não? Salomão morreu, Absalão morreu, Roboão morreu, todo mundo morreu. Roboão era filho de Salomão, né? Tô certo? Descendência dele morreu. A sua posteridade durará para... Sim. E o seu trono como o sol diante... Não, o trono de Davi foi embora, pô. Que trono é esse que ele está falando? Que trono é esse que vai durar para sempre? Jesus. Ok? Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha nos céus. O último. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste e te indignaste com o teu ungido. Gente, o Senhor vai nos disciplinar, o Senhor vai nos corrigir e o Senhor vai nos açoitar, mas Ele jamais vai tirar a misericórdia, Ele jamais vai negar a aliança dEle. Senhor, eu estou passando por isso. O Senhor vai trabalhar na sua vida, mas Ele jamais vai tirar o seu espírito de você. Mas a disciplina dói, a correção dói e o açoite dói. Isso que é difícil. E às vezes a gente fica tempo longe, né, amigo? Fica tempo longe. 10, 15, 20. Mas Ele traz. Porque quem busca a ovelha perdida é o Senhor. Não é verdade? Tudo pode acontecer na nossa vida enquanto a gente está aqui, se a gente não vigiar. Por causa da natureza caída que ainda temos. Você pode ver um homem que pregava, que era maravilhoso, que era uma bênção, uma unção desse cara nunca... Vai ver o cara no mais terrível tremendal de lama. Porque não vigiou. Você pode ver. E geralmente volta para os mesmos erros que era fraco. Vigia não. Velho homem volta. Aliás, ele está aí. Está moribundo. Amém? Vamos orar.